Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, no Conversas Aleatórias de hoje, vamos falar de um tema assim que é tipo. É sobre nostalgia. Como a nostalgia muitas vezes faz a gente ter uma ideia que, tipo, nossa época sempre foi a melhor. Por que eu tô falando isso? Porque eu inventei de fazer esse tema. Bom, recentemente eu tava olhando alguma coisa sobre o início dos anos 2000, que tinha MSN, Orkut, os anos 2000, tá? Década de 2000. Eu já era adolescente nessa década. Minha infância foi na década de 90, no século passado, no caso, né? Aí, se você parar para pensar bem, quem nasceu em 2000 ou fez, já que a gente tá em fevereiro, ou vai fazer 26 anos esse ano, né? Ou seja, já é um adulto. Se brincar, já tá se organizando para ter casa própria, para se casar. Alguns com certeza já têm filhos e tal. Só não são avós ainda, mas já tem filhos. Aí falando assim, eita, anos 2000, quem viveu, viveu. A melhor década da vida. Aí eu fiquei pensando, disse, oxe, 2000 é a melhor década? Aí eu, pra mim a melhor década foi a década de 90, mas depois eu parei para pensar. Eu digo, rapaz, não é que a percepção de tempo vai mudar a cada geração? Por exemplo, eu vivenciei a década de 90, eu era criança na década de 90. Para mim, os melhores desenhos foram daquela época e tudo mais. Que pegou coisas da década de 80, obviamente, mas não vivenciei a década de 80. Nasci em 89, final da década de 80, é diferente. Mas vivenciar não vivenciei não, tá certo? Aí eu olhei assim, eu já conheci pessoas que passaram a infância na década de 80, fala que a década de 80 foi a melhor. E assim sucessivamente. Isso para tudo eu tava vendo, seja para filme, desenho, futebol, já que aqui no Conversas Aleatórias falo muito sobre futebol, né? Aí eu tava vendo, eu disse, rapaz, como a gente muda a nossa percepção, né, das coisas ao avançar do tempo. E sempre é coisas relacionadas à nossa infância e adolescência. Tipo, a gente não fala, pelo menos eu ainda tenho 36 anos, não falo muito sobre a vida adulta. Mas posso dizer que minha infância foi maravilhosa. Um tempo desse eu fiz até um shorts aqui falando sobre a tal da memória afetiva, né? O período que muitas vezes tem de a gente ter assistido um filme, que na nossa época de infância era do caramba, mas quando a gente assiste na vida adulta, vê que a história era fraca, a atuação era horrível mesmo para a época e tudo mais. Outros continuam excelentes, mas muitos são essas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu vi a pessoa falando a década dos anos 2000 do MSN, do Orkut e tal, possivelmente a pessoa só não tinha 5, 6 anos. Bora botar que ela nasceu depois de 95. Em 2005 ela já tinha uns 10 anos por aí. Aí realmente Orkut e MSN estavam no auge. Hoje nem existem, mas estava no auge. Aí eu vendo assim, eu disse, caramba, realmente, como a percepção das coisas mudam, né? Eu sou de uma época que ter celular era só os nossos pais que tinham e batalhavam muito para ter, porque não era tão fácil ter celular e não era tão comum as pessoas terem celular. É que nem você falar sobre o telefone sem fio. Fui da época que telefone era uma coisa que ficava na sala de uma casa, tal, ou de um escritório, de uma recepção de hotel ou de médico, consultório médico. E alguém ia lá, pegava, puxava e tinha um fio que conectava. Anos depois veio o telefone sem fio, né? Que você quisesse falar com alguém, tá na cozinha lavando os pratos, mas pegava o telefone e levava para a cozinha, por exemplo. Tava no quarto, não queria deixar de descansar. Pegava o telefone, levava para o quarto para falar com a pessoa. Mas se você for olhar bem, tipo, muitas vezes é a memória afetiva, a tal da nostalgia. Não é porque a nossa época foi a melhor e tudo mais. Pode ter sido, em muitos aspectos, pode ter sido até melhor. Porque, assim, para a gente dizer o que é melhor, se for tomar uma nação, uma população, a gente tem que avaliar um bocado de coisa. Economia, emprego.
IDH, qualidade de vida, segurança, educação. Mas eu tô falando assim, muitas vezes a nostalgia é baseada na nossa memória afetiva. Muitas vezes é baseada na nossa memória afetiva. Por exemplo, Brasil, por exemplo, na década de 90 teve muitos problemas com economia. Eu mesmo nasci numa época de muita instabilidade econômica, muita mesmo. Por exemplo, eu era criança, não tinha essa ideia. Na minha época era simplesmente escola, assistir desenho, jogar um futebol na rua e tudo mais. Futebol na minha época era melhor, que a Copa de 94 o Brasil arrebentou e tudo mais, mas quando você vai olhar, alguns jogos ali foram bem ok, viu? Nada absurdo, mesma coisa de 2002. Mas só que eu vivenciei uma geração bem vitoriosa nesses 8 anos. Vou dizer assim, né? Que o Brasil foi tetra e pentacampeão da Copa do Mundo. Desenhos pra mim, tipo que nem Churato, Cavaleiro do Zodíaco, que até hoje, quando eu tenho a oportunidade de assistir, eu assisto. Pra mim são bons mesmo e naquela época eram excelentes. Tipo, eu não gosto das histórias dos que tem hoje. Eu acho que pela falta de desenvolvimento dos personagens, mas eu gostava das histórias de antigamente. Muitos filmes até hoje são excelentes, tipo O Senhor dos Anéis, que é do início dos anos 2000. Pra mim é o melhor filme da história. Tem gente que fala que é o Poderoso Chefão, e realmente é um baita filme, O Poderoso Chefão, pau a pau com O Senhor dos Anéis. E por aí vai. Mas é aquele negócio, nostalgia é de acordo com o que você vivenciou e tem aquela percepção. Por exemplo, para meu pai, possivelmente vai ser a década de 80 a melhor. Para o meu avô, possivelmente vai ser a década de 50 a 60. Se meu avô fosse vivo, os meus, né? Ou seja, vai variar. Para minha filha, ela nasceu agora nos anos 2020. Vai passar boa parte da infância nos anos 2020. Daqui a 20 anos, 20, 30 anos, ela vai dizer que os anos 2020/2030 foram os melhores anos da vida dela. Ou seja, nostalgia é algo da gente, saudosismo, nostalgia é algo da gente e a percepção que a gente teve de acordo com a nossa infância e adolescência. Porque cada um vai dar sua opinião, tá certo? Não que a época de 2000 tenha sido ruim, foi bom. 2010 também não tenha sido ruim, foi bom também. Mas isso aí vai variar bom, excelente, ruim, vai variar de pessoa para pessoa, tá certo? Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do Conversas Aleatórias de hoje. O papo quase ficou longo, né? 7 minutos e meio. Mas é isso, espero que tenha gostado e faça o CCC. Curta, comente e compartilhe. E até o próximo Conversas Aleatórias. Fui!